Bem, a gente recebe hoje na disciplina a nossa convidada especial, né? A doutora Kelly Maforte, que é integrante da coordenação nacional do MST. Ela é assentada da Reforma Agrária, é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, pela Unesp de Araraquara. Também possui mestrado em Ciências Sociais pela Unesp, do mesmo campus, em Araraquara. E ela tem graduação em Pedagogia pela Unesp, campus de Marília. Então, Kelly, muito obrigado por ter aceito o convite da professora Vera. É uma honra recebê-la na disciplina. Seja Eu que bem-vinda. agradeço, eu que agradeço. A Kelly vai falar, então, para a gente aqui hoje, nessa disciplina de Introdução à Sociologia, de um tema bastante complexo, né? Bastante atual também, e que nós temos que parar para conversar sobre esse tema. A sociedade precisa conversar sobre a questão da reforma agrária, que é um problema muito mal resolvido no país, né? E a questão da soberania alimentar hoje também, que é uma questão debatida no mundo inteiro. Então, eu vou passar a palavra para a Kelly, mas só vou fazer um pequeno comentário, Kelly. Eu estava vendo uma live agora, e daí talvez você saiba me dar alguma informação para isso. Falando, era o Dom Pedro Luiz Estriguini, bispo diocesano de Mogi das Cruzes. Ele estava falando sobre a economia de Francisco. Eu ainda não tinha ouvido falar isso, né? É o Papa que está querendo conversar sobre economia com os jovens economistas do mundo, né? Então, ele está convocando um encontro global de jovens economistas e empresários, né, jovens empresários do mundo todo, né, um convite para que se una no compromisso de repensar e avivar a questão da economia, né, mas é uma economia voltada para atender necessidades humanas prioritariamente, né? E no discurso ele lembrava, na fala desse bispo, ele lembrava que o Papa tem priorizado a juventude, né, nesses encontros, e porque ele vê na juventude, inclusive, a questão da esperança de mudança, né? Então, é apostar nesses jovens, né, para pensar a mudança. Eu acho que quando eu estou trazendo alguns palestrantes, né, que eu sei que são especialistas em determinadas áreas, para discutir aqui nessa disciplina questões bastante complexas, a gente sabe que não dá para esgotar. Isso é só um convite para pensar, porque aqui o tempo é muito pequeno e o assunto é bastante complexo. Então, mas isso eles já tiveram uma atividade de, antes de vir para a aula, dar uma olhada, uma pesquisada na internet, formular algumas questões. Não sei se vai dar tempo de fazer todas as questões para você. Mas a gente te agradece muito por ter aceito o convite, como o Reinaldo já falou, e vou passar a palavra para você, então, para você falar um pouco para a gente desse assunto tão caro para a gente e tão importante. Tá bem, agradeço muito, Vera. Me escuta bem? Sim. Então, agradeço muito ao convite. A Vera é uma pessoa bastante especial, né, na trajetória do Movimento Sem Terra aqui na região de Ribeirão Preto, e em especial para mim, porque, enfim, também ela contribuiu, né, não somente com o Movimento Sem Terra, mas eu tive o prazer de tê-la na minha banca de doutorado, então é um prazer muito grande a gente poder se reencontrar aqui, ainda que virtualmente. E agradeço também a atenção, né, de todos estudantes, né, que se dedicaram a estar aqui,
hoje nessa disciplina e abrir esse espaço para que a gente possa dialogar um pouco sobre esse tema da soberania alimentar e a questão da reforma agrária. Eu havia preparado uma apresentação, mas agora, com esses problemas, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou seguir aqui a apresentação olhando para o meu computador, mas vocês não vão. Depois eu mando para a Vera, enfim, né? Uma pena, os problemas da tecnologia. Se no meio do caminho ainda der certo, a gente volta a apresentar, né? Mas enfim. Bom, então, primeiro, né, que esse tema, para a gente, antes de falar, né, sobre o MST, sobre a questão da reforma agrária, queria pegar um pouco um tema de fundo, né, que a gente utiliza bastante, até para poder entender um pouco a complexidade do que acontece no Brasil, essa opção pela exportação de commodities, né, um processo que leva o Brasil, tem levado o Brasil a uma baixa taxa de industrialização e uma opção por uma exportação pautada em produção primária, produção de commodities agrícolas e minerais. E isso, evidentemente, tem consequências na nossa economia, mas também na nossa alimentação, né? Que isso, enfim, impacta para nós que estamos no campo produzindo a comida, mas também para quem vive nas cidades e precisa, né, se alimentar. Então, o primeiro elemento, né, que eu queria destacar é que essa temática nossa, ela está dentro, né, de uma temática mais ampla, que é a própria questão de uma crise do capital, e aí não tem nenhuma novidade, né, porque desde que o capital existe, existem crises, que são crises para reorganização do capital, ou crises cíclicas, né? Mas aqui, cada vez mais, a gente está convivendo com um tipo de crise que é uma crise estrutural. Ela tem uma dimensão política, econômica, social, ambiental, sanitária também, como a gente viu agora na pandemia. Cada vez mais essas crises cíclicas, elas estão ocorrendo num intervalo menor, né? Então, isso nos chama muita atenção. E tem vários motivos, né, para essa crise no sistema do capital, mas entre eles, gostaria de destacar a questão da valorização do capital. Para o capital se valorizar, é fundamental ocorrer processos, né, que sejam processos que ampliem a margem produtiva de reprodução do capital. E cada vez mais essas margens estão sendo diminuídas e há uma tendência muito grande, né, na queda da taxa de lucro. Então, há uma corrida enorme, né, por bens naturais e, por outro lado, uma questão muito grande de aumento, né, nas formas de exploração do trabalho. Obviamente, isso não ocorre da mesma forma no mundo todo, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma questão ainda mais delicada, que está relacionada diretamente à questão da nossa dependência. Isso também coloca para outros países da América Latina a mesma condição. O fato é que a gente vive uma situação de dependência, e isso tem relação direta com a nossa economia. E outro fator importante que envolve a nossa conversa aqui são as mudanças na geopolítica. Há uma disputa muito grande de hegemonia desse bloco, né, hegemonizado entre esses dois blocos, né, Estados Unidos e China, e, obviamente, as nossas riquezas naturais, mas também as nossas terras, e a forma como a gente se relaciona com esses dois grandes polos, isso também tem implicações na nossa economia e na vida concreta do povo brasileiro. O fato é que a gente está diante de uma situação em que a gente está caminhando a passos largos para eliminar essa reprodução sociometabólica, e isso acaba sendo acompanhado por um desemprego, que é um desemprego crônico, atinge muito a juventude, né, principalmente essa juventude que tem uma expectativa, né, na escolarização, na graduação, pós-graduação,
e que não consegue se colocar efetivamente no mercado, né? Mas também para aqueles setores que estão cada vez mais em condições que é de trabalho precarizado, ou até mesmo essa taxa terrível de 14 milhões de pessoas desempregadas. Então, a gente está cada vez mais convivendo com uma ampliação de uma massa sobrante, uma massa que pode morrer de vírus, de fome, assassinada, né, se for negra, na juventude periférica. Então, há acompanhado a isso um processo também de relativização da vida, da violência, né, como algo estrutural. Então, é nessa quadra, né, histórica que a gente debate o tema da soberania alimentar, né? Estamos aí no Brasil com uma condição bastante grave, né, da gente ter metade do povo brasileiro em segurança alimentar, segundo o inquérito da Rede Pensan, né, que trabalha sobre a questão da soberania e da segurança alimentar. Mais da metade em segurança alimentar significa mais da metade com risco de passar fome. Então, isso é bastante grave, né? O número exato é 116,8 milhões de pessoas no Brasil. É mais do que a metade do povo brasileiro. E 19,1 milhões de pessoas passando fome. Isso, assim, mostra, né? Voltamos para o mapa da fome, mas, além disso, a gente está convivendo com pessoas que estão num nível tão diminuído, né, do ponto de vista de rendimentos básicos, que não consegue, né, ter acesso a esses alimentos. E, contraditoriamente, a gente está tendo, desde 2018, onde houve uma recuperação na exportação de commodities, a gente viu bons números, né, de safras, super safras do agronegócio, que tem, enfim, trabalhado, aproveitado um cenário muito especial, bastante vinculado à questão do aumento do dólar e à desvalorização cambial. Então, essa exportação de commodities agrícolas e minerais, ela parece contrastar muito com essa situação, que é uma situação de fome. E aí nós poderíamos nos perguntar, né, de quem que é a responsabilidade? Tem responsabilidade no agro, mas tem responsabilidade no Estado, no governo também, nas políticas que estão sendo adotadas, né? Mas a gente também tem que se perguntar por que a comida ela se tornou uma mercadoria. Então, uma das coisas que o Movimento Sem Terra trabalha e defende é que não ocorra processos tão extremos de mercantilização dos alimentos. E para nós, né, essa mercantilização dos alimentos, cada vez mais ela afasta os trabalhadores sem renda e sem trabalho a esse direito à alimentação, né? Então, isso é bastante grave, né? Bom, então aqui eu vou passar para o próximo. E nós fazemos uma afirmação que é bastante polêmica e que a gente está à disposição para debater. A afirmação é a seguinte: o agronegócio produz a fome. Isso porque, né, o agronegócio, segundo o censo agropecuário, ele não produz comida, ele produz commodities, 4, 5 commodities, né, voltadas para exportação. Quem produz comida? A agricultura familiar. Isso são dados do último censo agropecuário de 2017, que já apontava nessa direção, né? Só que o agronegócio, apesar dele não produzir comida, ele se apropria dessa alimentação produzida pela agricultura familiar e ele controla a indústria de alimentos. E aí é que está o pulo do gato, né? Porque a indústria de alimentos ela é extremamente concentrada em pouquíssimas empresas, né? E são empresas que estão completamente descoladas dessa temática de fome, de necessidades básicas da população, etc., né? Essa indústria de alimentos, cada vez mais, né, ela também, contraditoriamente, vai nos oferecendo um prato, que até eu chamo que é um prato globalizado, né, porque é uma comida ultraprocessada, e nós temos que nos atentar muito a isso, cada vez mais a gente está consumindo um não alimento, né, não comida.
enche a nossa barriga, sacia a nossa necessidade elementar, mas ele não é comida, né? E aí a gente tem que pensar nos sucos de fruta, né? Que de fruta não tem nada, temos que pensar mesmo nos pães de forma, que também tem agrotóxico, temos que pensar nessa comida pronta, cheia de sódio, né? Seja essa comida rápida, né? Que a gente bota no forno elétrico ou no micro-ondas e se alimenta. Então, nós estamos chamando a atenção que a gente precisa repensar a forma como a gente se alimenta e, na nossa visão, alimentar-se é um ato político. E é muito importante que a gente pense o que está por trás desse alimentar-se. Isso para quem tem condições de se alimentar, né? Mas também para aqueles e aquelas que não estão em condição de ter uma alimentação saudável, né? E aí a gente sabe que tem toda uma discussão sobre o acesso à alimentação, uma alimentação sem agrotóxicos, sem transgênicos, o quanto que isso também se transformou num nicho do ponto de vista de mercado, e o quanto que isso também acaba trazendo, né, várias contradições do ponto de vista do acesso à comida de verdade para a maior parte da população, né, brasileira. Mas o fato é que a gente... Só uma observação para os alunos atentarem, né? Quando a gente fala, por exemplo, em alimentação, em alimentação saudável, em acesso às comidas, o que a gente tem, né? Eu não tenho os dados aqui agora, mas a gente sabe que a quantidade de pessoas obesas, né, é maior nas classes mais baixas. São essas pessoas que estão... E a obesidade não é uma questão só estética, é uma questão de saúde, principalmente, né? Então, tem uma série de problemas de saúde desencadeado pela obesidade, provocada por essa alimentação, essa alimentação industrial, processada, né, que você mencionou aí. Pronto. Muito bem, obrigada, Vera. Deixa eu só voltar. Tá bom, então eu estava lá falando aquela afirmação, né, do agronegócio produz a fome, né? Aí a gente tem essa situação que está mais relacionada à questão do Estado, que daí tem relação com esse desmonte dessas políticas, que são políticas de regulação sobre os estoques públicos, né? Então, falemos da importância da Conab, né? Então, o fato do agronegócio, né, lá em setembro do ano passado, tá pegando esse arroz, né, vendendo para fora, porque os preços estavam mais atrativos, né, a desvalorização cambial, preferia exportar esse arroz, eles recebiam em dólar e nos sobrava uma inflação enorme no preço dos alimentos, como a gente está enfrentando ainda, e a gente chegou a pagar em setembro o pacote de arroz a R$ 50, né? O que quebra isso, né? O que quebra é justamente uma política pública de regulagem de estoque, né? Então, é muito importante que a gente tenha estoque de alimento, né? Que o governo tenha esse controle. Infelizmente, a gente tem um desmantelamento tanto dessas políticas de abastecimento, né, do ponto de vista da alimentação, mas também a questão das políticas de apoio à agricultura familiar, né, que estão completamente desmanteladas neste governo, né? E aí tem todo o problema da inflação dos alimentos, né? Então, nós estamos, né, com esta média de 15%, que é muito alta em relação ao preço dos alimentos, né? E, além disso, outros problemas, como a falta de acesso à água potável, né? Tem uma parte significativa das pessoas no mundo que não tem acesso à água potável e também políticas de acesso à terra, reforma agrária, assim por diante. Então, essa indústria dos alimentos, né, ela também carrega uma contradição, que essa forma de produzir comida, ela também é geradora de muitas doenças, né? Então, a Vera estava destacando aí a questão da obesidade, né? Então, fome e obesidade são duas faces da mesma moeda, é incrível isso, né? Mas também a gente tem outros problemas, né? Como a questão de uma forma de produção de alimentos que acaba gerando
doenças infecciosas e até mesmo pandemias como a gente está enfrentando hoje, né? Tem muitos estudos que indicam a relação entre a pandemia e o agronegócio, isso porque nós temos nesses grandes galpões de criação de aves, de porcos, né? Temos ali uma baixa geneticidade, uma condição de proliferação, né, de muitos vírus, e esses vírus, eles vêm da onde, né? Da própria aves, né, que com o desmatamento das florestas tropicais, essas aves, esses vários animais, eles acabam saindo, né, do seu habitat natural, onde se equilibra na floresta esses vários vírus. Esses vírus têm contato com esses animais que estão, digamos, nessas fazendas que são proliferadoras de vírus e transborda para os seres humanos, e a gente convive com pandemias como a que a gente está convivendo hoje. Desde 2003 são os alertas para que a gente pense sobre o quanto que o jeito como a gente se alimenta, o jeito como o alimento é mercantilizado no mundo, ele também pode ser gerador de muitas doenças. E isso não está relacionado só à questão dos agrotóxicos e transgênicos, o que já é muito grave, mas está relacionado também com esta forma nessa proliferação de vírus que está contido nessa relação de pandemia e agronegócio, né? Então, a gente tem que se perguntar, bom, o que deu errado, né? A padronização da alimentação humana, e cada vez mais a gente tem acesso a poucos tipos de feijão, a gente nem conhece fava, a nossa alimentação é muito padronizada, né? E isso foi sendo, né, assim, atendido uma base, que é uma base, né, de uma cultura imposta pelas grandes empresas transacionais, e isso foi, então, colocando com que a gente tivesse uma baixa imunidade. Mesmo quando a gente se alimenta, a nossa imunidade ela não corresponde. E aí a Vera tem toda a razão que nas periferias, principalmente nos conglomerados urbanos, a gente tem o fenômeno dos desertos alimentares, que as pessoas não têm acesso à comida in natura, à comida de verdade. Então, elas têm acesso ao quê? Há muita guloseima, um refrigerante barato, mas cheio de açúcar, muita bolacha recheada. Então, tudo isso é bomba, né? Bomba que vai dar problema futuramente, né? Então, cada vez mais a gente tem que se perguntar por que essa alimentação é tão padronizada e por que a gente se alimenta dessa maneira. Porque esse fenômeno não é só brasileiro, né? Ele está colocado em muitos lugares, mas é verdade que nós, da América Latina, comemos muito mal e cada vez mais a gente está abandonando aquele arroz e feijão que é tão importante, né, na nossa base cultural. Até porque, Kelly, porque essa população mais pobre depende do trabalho. E trabalha o dia inteiro e não tem tempo para ficar, né, inclusive assistindo a esses programas de chefe, né, que ensinam a fazer um alimento saudável, né, onde você compra esse alimento saudável, que é muito mais caro, né, e produz. Então, a contradição é essa, né? É muito contraditório você ver, por exemplo, falar de fome com pessoas gordinhas, né? Então, se a pessoa está gorda, a criança está gorda, você vai falar em fome, mas é porque ela não está se alimentando adequadamente. O conceito de fome, ele é mais amplo, acho que você vai falar um pouco disso. Sim, sim. Não, você tem toda a razão, né? E isso também ocorre, né, destruindo uma base, que é uma base cultural camponesa. É muito importante que a gente tenha territórios no Brasil que sejam territórios ocupados por povos do campo, por indígenas, por quilombolas, porque há o modo de vida dessas comunidades que estão na reforma agrária, estão nas comunidades quilombolas, nas comunidades indígenas, essas comunidades e seus modos de vida, elas são responsáveis por uma base de produção de alimento bastante diversa, não somente para o seu consumo, mas também quando conseguem comercializar. Mas, além disso, por uma outra questão bastante importante, que é da preservação ambiental. Onde tem preservação ambiental, não é onde tem uma floresta lá abandonada, é onde tem povo morando nessa floresta, cuidando, cultivando, né? O que a gente vê em termos de queimada, desmatamento, e a gente está tendo assim, queimada no Brasil inteiro, está queimando, né?
isso, infelizmente, faz parte de um planejamento, que é um planejamento de ocupação territorial. Óbvio que tem relação com as mudanças climáticas, mas tem um planejamento de ocupação desses territórios, porque onde que pega fogo, né? Onde que é desmatado? É muito planejado, é terra pública, é terra indígena, é terra quilombola, é área de reforma agrária, porque já vai com essa intenção de ir se adonando dessas terras e depois buscar regularização fundiária, legalização da grilagem, né? Então, e é justamente isso que está acontecendo no Brasil, né? Então, esse prato da indústria dos alimentos, né? Falando rapidamente, ele tem cada vez mais ultraprocessados, muito transgênico, muito agrotóxico, né? E agrotóxico, assim, desde 2016 para cá, foram aprovados 2.000 novos tipos de agrotóxicos. A gente tem que se perguntar que agricultura é essa que precisa de tanto veneno, né? E na realidade não precisa. Então, está provado, né, que é possível produzir em escala com base na agroecologia. Nós mesmos, no Movimento Sem Terra, somos o maior produtor de arroz agroecológico da América Latina. E a gente faz isso em escala, só que a escala do Movimento Sem Terra é a partir do pequeno, né, a partir da reforma agrária. Então, se você tem 500, 600 famílias produzindo arroz, você vai ter uma grande escala. Mas não é uma escala de um latifúndio, por exemplo, ou de uma grande propriedade de 2.000, 3.000 hectares, mas uma escala a partir desta produção familiar, né, que, se cooperativada, ela tem sim uma possibilidade de ter um ganho, uma escala, né, e trabalhar a questão da agroindústria. Isso é bastante importante, né? Então, cada vez mais, né, está colocado aí para a gente o desafio da gente pensar a questão da produção dos alimentos e essa produção dos alimentos ditada por uma lógica altamente capitalizada. E aí aqui tem uma frase do Rob Wallace, que é um autor que fez um livro muito interessante, chama Pandemia e Agronegócio, né, para a gente poder refletir. Depois eu mando com mais calma aí para vocês verem também. Então, temos essa situação, né, de agronegócio e pandemias, que eu falei, que tem uma relação direta, que a gente cada vez mais precisa se alertar e atentar, né, o quanto que essa opção econômica de exportação, de produção primária, agrícola e mineral, e a expansão das fronteiras agrícolas e minerais, isso já está dando muito ruim, né, mas tem consequências muito grandes do ponto de vista ambiental, tem consequências do ponto de vista da energia. Nós estamos à beira de um apagão e uma parte do apagão tem responsabilidade direta com o desmatamento, especialmente com o desmatamento do bioma cerrado, né? Se a gente pensa aqui no estado de São Paulo, por exemplo, né? A gente precisa da bacia hidrográfica do Paraná e a gente, né, vê um avanço muito grande da soja sobre este bioma sensível que é o bioma do Cerrado, né? A gente sabe que o Cerrado tem uma floresta para baixo da terra, né? Essas raízes profundas do Cerrado, elas são muito importantes para poder levar essa água até rios e riachos, enfim, abastecer os lençóis, os aquíferos, levar essa água para rios e riachos e a gente conseguir ter fontes, né, de energia que não sejam essa de termoelétrica que faz a conta de energia aí nas alturas e a gente enfrentar um colapso do ponto de vista de energia, como a gente vai enfrentar nos próximos dias, né? Então, a gente está diante de uma situação que é uma situação de corrida por terras. As terras no Brasil, elas são um ativo produtivo para o capitalismo, mas além disso, né, elas têm se tornado, especialmente da crise de 2018 para cá, elas têm se tornado um ativo financeiro. E aí são muitos os indícios nessa direção, né? Foi criado recentemente o FIAGRO, né, que é um fundo de terras, né, um financiamento de terras. Existe uma corrida, né, das principais empresas transnacionais por terras brasileiras, há uma disputa muito grande. Tem verdadeiras imobiliárias, né, que estão loteando tudo, inclusive fazendo um processo de pressão para regularização fundiária em cima de terra pública. Tem tramitando vários projetos também, né, de lei na Câmara e no Senado, com vistas à regularização da grilagem de terras.
A própria discussão do marco temporal agora, né, que estava em discussão no Supremo Tribunal Federal, ela tem relação com isso, né, que é uma questão de limitar o reconhecimento de terras indígenas, mas tem a ver com a questão da financiarização das terras. E vejam, no período anterior, né, quando a terra era um ativo produtivo, não fazia tanto, não era tão necessário ter os fazendeiros, o agronegócio, ter a propriedade da terra, né? Então, a posse, né, arrendar, enfim, estar dentro dessa terra já era suficiente. Só que para poder tornar um ativo financeiro as terras, para colocar essa terra na Bolsa de Valores, precisa ter propriedade. Então, aqui é uma discussão muito importante, porque a gente está justamente numa relação em que posse e propriedade da terra são fundamentais para o capitalismo se valorizar, e cada vez mais eles estão de olho nessas terras públicas da União, terras devolutas nos estados, e essas terras que são terras das comunidades indígenas, quilombolas, de reforma agrária. Só para vocês terem uma ideia, né, assim, para poder entrar nessa parte da reforma agrária. Hoje nós temos 11% do território nacional que é reconhecido como terra indígena, 10% para a reforma agrária, 0,3% área quilombola. Um sexto da área agricultável no nosso país é terra pública, é muita terra, 65 milhões de hectares de terra pública. E, obviamente, que esses capitalistas em crise em outros setores vai com tudo para dentro dessa corrida por terras para poder buscar ativos produtivos e ativos financeiros. Qual que é o problema? O problema é que a gente precisa dessa terra para se alimentar. A gente precisa da terra para resolver problemas sociais, de moradia, de reforma agrária, né? Então, na nossa visão, né, e já estou terminando, como que a gente pode enfrentar esse problema atual da fome, né, e essa falta de soberania alimentar? Então, para nós, do Movimento Sem Terra, a reforma agrária, ela continua sendo uma medida concreta que pode gerar rapidamente acesso à terra, à moradia e também ao trabalho para milhares de pessoas que quiserem voltar para o campo. Nem todo mundo quer voltar para o campo. A gente tem hoje no Brasil 85% das pessoas vivendo nas cidades. Nem todo mundo quer, mas para os que queiram, a reforma agrária poderia ser uma alternativa, né, para poder mais gente se alimentar, né, produzir alimentos, né, a gente, inclusive, aumentar os círculos de circuito curto, né, de alimentação. Não faz muito sentido a gente ter um CEAGESP que vem uma comida que anda 3.000 quilômetros, num sistema absurdo, né, de transporte. Isso é absurdo, né? Então, a gente tem muita terra, terra boa, e uma política agrícola de fortalecimento de agricultura familiar, reforma agrária, poderia ter mais agricultores e a gente consumindo mais perto da nossa casa, evitando, né, esse gasto de energia enorme que a gente tem com tantos caminhões, coisas circulando por aí. Então, na nossa visão, a reforma agrária, ela pode também ajudar a ativar as economias locais dos municípios. A gente tem muitos municípios que estão enfrentando situações muito graves, né, de crise. Então, quando a gente tem uma fazenda que é ocupada pelos sem terra, se torna assentamento, esses assentados eles vão consumir aonde? Vão consumir no município. Então, isso tudo ajuda a ativar a economia local. Então, a reforma agrária, em geral, ela é sinônimo de sucesso onde ela chega, né? Porque ela é muito rápida, né? Essa ativação da economia. A Vera falava aí da economia de Francisco. Isso tem a ver, né, com uma própria discussão que o Papa Francisco está fazendo, né? Economia de Francisco e Clara, né? Que tem a ver com essa inclinação, né, do Papa Francisco a São Francisco de Assis, e que faz uma discussão também importante na Fratelli Tutti, que é uma das encíclicas aí do Papa, no qual ele também trabalha um questionamento. Aqui no Brasil, a gente não pode nem falar, né, de questionamento à propriedade privada, que arrepia o último fio de cabelo, mas o Papa Francisco fala isso, né, porque ele fala que a tradição cristã nunca reconheceu como absoluto e intocável o direito à propriedade privada e salientou a função social de qualquer forma de propriedade privada. E nós temos que pensar isso. A terra tem que cumprir função social, as habitações têm que cumprir função social e assim por diante. Esse nível de desigualdade social
que a gente adquiriu no Brasil, ele não é mais possível, né? Então a gente precisa repensar um pouco isso, né? E aí a gente está falando da importância da reforma agrária, só que a gente está diante também de uma situação de privatização da reforma agrária agora no governo Bolsonaro, que está sendo seguido pelo governo Dória aqui em São Paulo também. Aí é um quadro geral, né, das famílias assentadas no Brasil. Então a gente tem mais ou menos 88 milhões de hectares nesse grande guarda-chuva da reforma agrária, quase 1 milhão de famílias assentadas, daria para assentar muito mais gente, né? E a gente está hoje tendo um processo de privatização desses assentamentos. O que significa isso? Na Constituição Federal tá dito, né? O assentado de reforma agrária ele tem direito a um tipo de titulação, que seria, digamos, a porta de saída dele da política pública da reforma agrária. Mas essa titulação ela pode ser titulação de domínio, na qual o assentado vira um proprietário da terra, ou ela pode ser uma CDRU, uma concessão de direito real de uso, na qual a terra continua sendo do Estado e o assentado tem uma escritura pública, mas ele não vai poder vender a terra. Infelizmente, hoje, o governo Bolsonaro e o governo Dória estão incentivando a venda de terras de reforma agrária. Então, não é só uma questão de que não vai fazer mais assentamento ou não vai reconhecer mais território indígena. Ele está fazendo de tudo para poder retroceder naquilo que a gente já conquistou, principalmente incentivando a questão da venda de terras, né, através da titulação. Então, isso é bastante grave, né? Aí, posso te interromper? Pode, claro. Acho que você tocou num ponto importante, né? Em geral, as pessoas elas têm uma visão que é uma visão produzida, né, do movimento sem terra, e que não é positiva, né, vamos dizer. E uma das coisas que a gente sempre ouve é o seguinte: olha, se a pessoa, na realidade, essas pessoas só querem a terra para até conseguir e depois vender a sua propriedade, né? Então, tem muito esse discurso de que as pessoas que ingressam no movimento, ingressam e ficam no movimento até conseguir a propriedade e vender. E você está dizendo, por exemplo, está nos trazendo essa outra nova realidade, que é o próprio Estado incentivando essa coisa da privatização, né? Que você tira esse caráter mais de uma produção coletiva, né, como é que fala? Das cooperativas, né, do trabalho de cooperativas e tudo mais. Agora, eles podem, individualmente, a pessoa que tinha não podia, né? Porque isso é uma coisa contraditória também, né? Aliás, é cheio de contradição, né? Essa questão é bastante complicada, esse assunto que você está trazendo aqui hoje. Tanto é que, olha, já gerou aqui algum interesse aqui, o Gabriel está perguntando se você quer falar com você, porque eles têm uma entidade aqui na faculdade que discute a questão do agronegócio, se você teria condições de dar uma palestra para essa entidade. Mas aí você vai ver depois, tá? Com eles. Mas eu queria chamar a atenção para isso. Não só para isso, mas para essa coisa que é muito... por exemplo, tem alguns trabalhos que mostram, por exemplo, quantas vezes o MST saiu na capa da Veja e sempre de uma maneira a criminalizar o movimento. Então, eu gostaria que em algum momento você comentasse um pouco isso. Muito bem. E hoje a gente está diante dessa situação, né, que quem quer, né, incentivar a titulação individual e a venda de terra é o governo. É terrível isso. Os movimentos não querem, o MST não quer, porque, no nosso entendimento, essa terra é do Estado e ela tem que ser uma concessão para essas famílias da reforma agrária. Ninguém conquistou essas terras sozinhos, conquistamos coletivamente, né? Então, ela não deve ser uma questão de uma propriedade particular, mesmo porque futuramente as pessoas, se elas forem vender essa terra, elas vão para onde?
elas vão aglomerar de novo, né, nos centros urbanos, nas periferias, nas favelas, não é isso que a gente quer. Então, tendo mais gente na reforma agrária, é menos gente aglomerado na cidade, né? É mais condição de gente se alimentando, pessoas que não estão em risco, né, de insegurança alimentar, né, enfim. Então, para ir terminando de verdade, né? Essa parte da soberania alimentar. Só para dizer, você tem bastante tempo ainda, tá? Agora são 25, a aula termina 20h40. Ah, tá bom. Fica tranquilo. Então, só para poder dizer assim, essa parte da soberania alimentar, né? Então, eu falei da reforma agrária, e aí, no nosso entendimento, assim, o que é soberania alimentar? E veja, aqui tem uma certa diferença com o conceito de segurança alimentar. Na realidade, para nós, do Movimento Sem Terra e também da Via Campesina, a Via Campesina o que é? É uma articulação internacional de camponeses e camponesas no mundo. A gente tem essa internacional, né, de camponeses, e hoje ela congrega cerca de 77 países. Ela está em todos os continentes, é uma articulação bastante importante. E a gente forjou esse conceito de soberania alimentar porque segurança alimentar ela é um pouco limitado, né? Ela está relacionada a uma questão mais pontual do acesso, da alimentação, etc. Soberania alimentar é algo mais amplo, tem a ver com territórios e autonomia dos povos do campo, das águas e das florestas sobre esses territórios. Então, vou explicar um pouquinho aqui esse conceito, né? Da soberania alimentar, alguns desafios. O que a gente entende, né? Que ela é o direito dos povos à alimentação saudável e diversa, com acesso à terra, à água e aos demais bens naturais e com a autonomia dos povos sobre esses territórios. É muito importante, isso é central, né? Assim, território é algo central para a gente poder discutir o tema da soberania alimentar, da reforma agrária, questão indígena, questão quilombola, o tema ambiental. Então, tudo isso está relacionado à questão de territórios. E a gente podia pensar, esse tema é interessante, mas só para quem vive no campo, né? Muito pelo contrário. Hoje a gente tem uma relação muito forte entre o urbano, né, e o rural, e consequentemente entre a questão agrária e a questão urbana, né? Então, vários dos problemas que a gente enfrenta na cidade, acesso à água potável, a questão do excesso de calor, os extremos, né? Ou uma alimentação envenenada, tudo isso tem a ver com o que acontece lá no campo. Então, cada vez mais, a gente que está na cidade, né, quem vive na cidade, tem que se interessar sobre esses temas dos territórios camponeses, como vivem os povos, e a gente depende, assim, cada vez mais, e veio uma pandemia para dar uma martelada na nossa cabeça, a gente depende muito, né, desses modos de vida, e a gente tem que fazer de tudo para poder preservar. Ainda no Brasil, a gente tem uma base territorial importante, né, como eu disse, 11% território indígena, 10% reforma agrária, 0,3% quilombola, dá para ser muito mais. Então, e quilombola é muito pouco, né? Imaginar que a gente teve 88 anos de escravização indígena e negra no Brasil. Então, a questão dos quilombos hoje, né? Os assentamentos quilombolas, eles são reparações a comunidades que foram comunidades de resistência quilombola no nosso país, né? E tem uma fila enorme, né, de quilombos que poderiam ser reconhecidos. E a gente sabe que no final da escravidão, né, enfim, não houve nenhum tipo de reparação para os negros e negras escravizados, né? Então, não foi dado nada, né? E a reforma agrária, inclusive, ela poderia ter sido feita, um tipo de reforma agrária no fim da escravização, como uma forma de reparação a esses povos escravizados, mas a gente não teve isso, a gente teve um outro caminho, né, no Brasil, e é um caminho cada vez mais, né, de criminalização do povo negro e também de rejeição, né, do povo negro a essas políticas que são políticas dos trabalhadores assalariados, né, assim por diante. Então, a soberania alimentar ela está relacionada a esse conceito, né, um pouco mais amplo, né? A gente também entende que ela é uma garantia dos povos em definir as suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos,
com base na pequena e média produção, respeitando suas próprias culturas, a diversidade, os modos de vida. É uma defesa muito grande da agroecologia, né, que para nós é fundamental. Então, o Movimento Sem Terra trabalha a agroecologia como linha política, trabalha também a transição agroecológica, não são todos os assentamentos que trabalham de forma agroecológica, até porque às vezes não tiveram oportunidade de fazer isso, mas a gente trabalha a transição para que as pessoas possam fazer essa produção de maneira agroecológica, e também novas relações sociais, e aqui é uma temática bem importante para o movimento. Um alimento sem veneno, ou movimento agroecológico, não pode ser um alimento fruto de uma relação social machista, ou uma relação social LGBT-fóbica, ou uma situação de preconceito, seja ele qual for, né? Ou qualquer discriminação racial, étnica, né? Então, esse tema das relações... Escravo. Oi? Ou um trabalho escravo. Exato. Então, essas relações sociais, né, elas são fundamentais. Então, essa temática, para nós, ela é central. Então, o movimento tem coletivo LGBT, tem setor de gênero, tem coletivo racial e étnico, né, que junta, né, os indígenas e negros dentro do movimento, discutindo isso. Então, a agroecologia, para nós, também, né, é mais amplo do que uma comida sem veneno. Mas são relações sociais amplas, né, porque isso também é bastante importante. E para nós também a soberania alimentar é uma busca de restabelecer esse equilíbrio na relação ser humano-natureza. Nós, humanos, né, nós não somos, nós não estamos acima da natureza, né? E a gente também não está fora da natureza. Então é muito importante, né, que a gente se reequilibre com a natureza. A forma como a gente está lidando com esse planeta chamado Terra é uma forma absurda, né? Então, o que a gente poderia falar, né, no futuro, mudanças climáticas, já estamos vivendo hoje, é um colapso climático. Vocês que são jovens, né, na sua maioria aqui na sala, vocês devem se colocar em movimento contra esse estrago que está sendo feito no planeta. Isso tem uma responsabilização, não somente individual, mas dessa própria lógica, né, que está colocado por esses modelos produtivos, né, do agronegócio. Então, essa destruição da biodiversidade, né, e assim por diante. E para a nossa soberania alimentar também é essa síntese popular construída pelos movimentos articulados, pela via campesina, como eu disse, né, para enfrentar essa mercantilização dos alimentos. Então, para nós, alimentar-se é um ato político, espero que para vocês também seja. E soberania alimentar, ela exige soberania popular. Então, a gente tem que romper com essa lógica terrível, né, só de produção de commodities agrícolas, minerais e ambientais, e precisamos pensar, sim, um projeto de país que não seja, né, tão incorporador desta lógica perversa, né? Então, eu vou terminar por aqui, vou parar a apresentação, e aí a gente pode conversar um pouco, Vera, né, Reinaldo, a outra companheira, Thalise, né? Acho que é Thalise. É Tarise, Tanise, perdão. A Tanise, estão aqui conduzindo os trabalhos. Muito bem. E aí estou à disposição para um bate-papo aí, se vocês quiserem fazer comentários, dúvidas, quiser que eu fale um pouquinho mais sobre determinado assunto, estou à disposição. Eu acho que a gente podia abrir para os alunos, né? Eu falei que acho que a gente... nós temos tempo, acho que para fazer todas as perguntas, né? Estão colocadas aí. Mas, ao invés de alguém ler, seria interessante que alguém da equipe abrisse o vídeo e perguntasse para a Kelly. Leia a pergunta para a Kelly. Quem quer começar? Alguém aqui da sala já foi a algum assentamento do MST? Já visitou? Já viu de perto? Não. Não. Eu já. Inclusive, eu vi a Kelly. Ela não vai lembrar, porque faz muito tempo. Lá entre 2000 e 2004, Kelly. Olha que beleza, No sítio Paudalho, você foi? Eu dei algumas aulas no sítio Paudalho, na experiência que teve lá de um curso técnico de agroecologia.
E eu estive também lá em Serra Azul, né? E depois aqui em Ribeirão. Serra Azul foi primeiro, né, Kelly? Foi, ai, Foi, lógico que né? eu lembro, Reinaldo. Nossa, agora faz tudo Lembra sentido. do Toninho Costa? Sim, sim. Com o Toninho Costa. Ah, que prazer Que prazer reencontrá-lo. imenso. Maravilha. Era só um pouquinho, Luísa. Não, é que a gente está falando, porque às vezes vocês não conhecem. Kevin, você podia até comentar aí como é que foram esses assentamentos, porque eu vou lembrar, assim, eu vim para Ribeirão em 85. Na realidade, eu vim para Araraquara para fazer o mestrado em Sociologia Rural. E eu lembro que na disciplina de Sociologia Rural discutia assim, tinha algum texto lá que dizia o seguinte, que a região de Ribeirão Preto não era passível de reforma agrária, porque era uma região produtiva, de grandes fazendas, de grandes propriedades produtivas. E isso, de lá para cá, a gente viu que foi local, né, de ocupações, né, e depois de assentamentos. Então, eu queria, até seria interessante você dizer, porque é mais comum as pessoas verem o seguinte: o MST invadiu tal propriedade. Existe essa questão da invasão, existe essa questão da ocupação, existe a questão do assentamento. O que significa, quais as diferenças? Você poderia falar um pouquinho isso para a gente, antes da Heloísa fazer a pergunta? Posso, rapidinho. Então, a ocupação de terra, ela é uma forma de luta. Então, antes de acontecer uma ocupação de terra, é feita todo um trabalho de organização, de reuniões preparatórias, né, para poder, enfim, né, diagnosticar os problemas que as pessoas estão enfrentando, em geral, de falta de moradia, trabalho, renda, alimentação, e aí convidar as pessoas para ir para uma luta da terra. A luta pela terra, os movimentos não tem como garantir nada, não tem como a gente garantir que uma ocupação de terra vai resultar num assentamento de reforma agrária. A única coisa que a gente garante é a luta, né? E essa luta está cada vez mais penosa, porque cada vez mais a gente está enfrentando governos que não têm sensibilidade a atender essas pautas. Mas a ocupação de terra, ela é uma forma de apontar que tem um problema, né? E toda fazenda que vira um assentamento é porque ela tem um problema grave, né? Então, essa história de que, eu tenho um sítio, estou com medo de sem terra, tire isso da cabeça, né? Porque o movimento sem terra, ele se pauta em grandes propriedades e propriedades que não estão cumprindo sua função social. Porque, como disse a Vera, né? Assim, a nossa região, é uma região produtiva, mas a questão da Constituição brasileira fala em função social, que é mais ampla, né? Você tem que estar produzindo, mas tem que estar respeitando a legislação trabalhista, a legislação ambiental. E, infelizmente, a gente está cheio, né, de fazendas, assim, indo um pouco mais para Minas, né, que tem trabalho análogo à escravidão, que detona, né, com os corpos d'água, né, que faz todo um problema de destruição ambiental, destrói reserva. Então, hoje, né, a legislação, inclusive, ela é mais ampla, não é assim só uma questão de está produzindo, não está produzindo. A função social da terra, ela envolve o tema do trabalho e o tema ambiental também. Isso sem falar. E é previsto na Constituição de 88 que são terras passíveis de reforma agrária. Isso, desapropriação, artigo Ninguém 184. invade qualquer lugar, qualquer terra. 184, 185, 186 da Constituição, tá tudo lá. E a outra questão é a questão das dívidas, né? Porque quem paga dívida e imposto no nosso país somos nós, né? Trabalhadores, né? Infelizmente, a gente tem uma gama de empresários que sonegam o tempo todo, né? Não pagam direitos trabalhistas, sonega ICMS, sonega tantos outros impostos, né? E essas dívidas, que são dívidas milionárias, elas também acabam se convertendo em mecanismos que pode resultar em arrecadação dessas terras por não pagamento dessas dívidas. Não estamos falando de dívidazinha pequena, não, gente. Estamos falando de
200 milhões, 300 milhões de reais. Então, são dívidas muito grandes, né? E essas terras, através de um mecanismo jurídico também que se chama adjudicação, elas podem ser arrecadadas para se transformar em assentamentos. Aqui na nossa região, foi o caso da Fazenda Santa Clara, que hoje é o assentamento Cepete Araju, onde o Reinaldo visitou, lá entre Serrana e Serra Azul. 80 famílias foram assentadas. Mas por quê? Porque tinha uma dívida milionária de uma usina que, enfim, não respeitava isso. Essa terra foi arrecadada. Só que isso que deveria ser, digamos, obrigação do Estado, né? Identificar uma fazenda que está com problemas, não está cumprindo a função social, está com o trabalho escravo. Isso deveria ser uma função de Estado. Mas hoje, gente, assim, ó, só assim, ó, 90% de todos os assentamentos que existem no Brasil, eles foram resultantes de ocupação de terra. Então, isso mostra que, se não fosse o povo se mexer, se organizar em movimentos populares e lutar por esse direito da terra e da reforma agrária, a gente não teria assentamento de reforma agrária. Então, o Estado vai sempre colocando para debaixo do pano os problemas, né? Então, a reforma agrária, a ocupação de terra, que muitas vezes, né, tem essa coisa que a Vera falou, mal entendida, invadiu terra. A gente está retomando um direito que é nosso, né? Então, nós temos que ter assim, um pouco mais de tranquilidade em pensar que esse país é nosso, né? E que nós temos que também pensar que nós temos direito, né? E os povos só têm direito quando se organizam. Então, a primeira fase é essa, ocupação de terra. Aí a ocupação de terra tem muitas situações, né? Ocupa a terra, aí o proprietário entra com reintegração de posse, a justiça é rapidinha, já dá o despejo, a gente negocia, vai para a beira da estrada, volta. Assim, ó, para vocês terem uma ideia, tem um acampamento em Serrana, que é o Alexandra Kollontai, ele já existe há 12 anos, esse acampamento. Nós já fizemos 23 ocupações de terra. Então, assim, é muito. Cada ocupação de terra vai, entra na fazenda, monta o barraco. Nós estamos falando de famílias, né? Então, você fazer a sua casa. Então, você organizar a vida escolar, essas crianças vão para a escola, organizar a ciranda infantil, organizar a parte da saúde, fazer a horta. Tem despejo, tudo isso vai para o chão, volta de novo, vai para um lugar de recuo, volta e tal. É uma luta muito grande, né? Quando a gente vê um assentamento, que é a última fase, ele digamos assim, olha, ufa, que bom, conquistamos a terra, né? Essa é um assentamento de reforma agrária. O assentamento é uma parte, digamos, mais legalizada. Por quê? Porque pela lei, né, a reforma agrária, ela então é criadora desse espaço, aí tem toda uma parte, né, de abertura de estradas, perfuração de poços, a construção das habitações, a questão da política, né, de comercialização e assim por diante. Então, essa parte institucional é que hoje o governo atual quer se livrar. É um absurdo, até do ponto de vista do Estado, né? Tanto dinheiro público já foi investido nos assentamentos e agora vai dar títulos individuais para as pessoas venderem essa terra, porque o governo simplesmente quer se livrar desses assentamentos, né? E nesses assentamentos a gente tem escolas, então só assim, alguns números do MST para a gente poder pensar. Então, nós temos ligados ao MST, porque tem vários movimentos de luta pela terra, mas ligados ao MST. São 450 mil famílias assentadas, 90 mil famílias acampadas, ainda em luta pela terra. Nós temos 2 mil escolas públicas nas nossas áreas, que são, né, onde a gente desenvolve ali toda uma questão de pedagogia da terra, etc. A gente tem 2 mil associações, que são associações de trabalhadores, 160 cooperativas, 140 agroindústrias. A do arroz é uma delas, mas tem do mel, tem do cacau, tem do café, tem um monte de várias outras, né? E temos também toda uma preocupação com formação, porque para nós a formação política é muito importante. Então, a gente tem tanto uma parte de escolarização, então a gente faz várias parcerias com universidades para poder oferecer cursos de ensino médio, pós-médio. Um desses o Reinaldo ajudou, dando aula. Cursos de nível superior, cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Nós temos pessoas do Movimento Sem Terra que estão estudando, né? Nós tivemos portas abertas em Cuba, agora estamos tendo na Venezuela
para se formarem médicos. Nós já formamos muitos médicos e médicas, né, que depois voltaram para as nossas áreas. Então, o movimento é uma coisa muito grande, né, bem grandiosa. Além disso, a gente a gente contribui com brigadas internacionalistas em outros países, né? Então, por exemplo, a gente tem uma brigada hoje que chama Samora Machel, que está na Zâmbia, contribuindo especificamente com o programa de alfabetização de jovens e adultos. Então, jovens, né, do MST estão lá, 2 anos, né, que fica lá, aprende outro idioma, outra cultura, né, e contribui efetivamente com a alfabetização. A gente acabou de fazer a gente está nessa coisa do Centenário Paulo Freire, a gente acabou de fazer uma campanha, que foi uma campanha de arrecadação de bicicleta para a Zâmbia, porque a gente identificou lá que os educadores, eles andavam a pé, era muito longe, então a gente colocou as bicicletas lá, foi um sucesso a campanha. E assim, o MST é uma porta muito grande, né, assim, para toda esse universo, né, que está dentro da luta pela terra, mas também, né, do que nós acreditamos, né, de ser parte da sociedade e discutir sobre todos os problemas, enfim. Então, isso é um pouco. E aqui na região, Kelly, eu estou falando isso, desculpa, só para eu completar, porque a gente sabe de uma série de uma visão errônea do movimento, de preconceitos, né? Eu lembro que tinha muita gente do movimento que ficou acampado lá em Curitiba quando o ex-presidente Lula estava preso. E teve uma reportagem que a TV Globo fez com os moradores daquele bairro perto da polícia. Uhum. E tinha alguns moradores que falavam, estavam encantados com as pessoas que estavam lá, que foram lá, que trabalhavam, que cozinhavam, que levava alimentos, etc., né? E mostrando assim que eles tinham uma visão muito ruim, mas que ao ter contato eles viram que não era nada daquilo. Né? Então, acho que são preconceitos que a gente precisa vai quebrando, né? Quebrar, né? A gente tem, por exemplo, aqui mesmo da USP, você tem várias pessoal da área de saúde, de educação, que trabalha dentro dos assentamentos. Eu não sei se o pessoal da administração tem, mas acho que deve ter alguns também que fazem esse tipo de trabalho. Mas eu sei do pessoal da enfermagem, da medicina, né, da psicologia, faz trabalho. Aí, só para fechar esse aqui mais da região, né? Então, eu estou falando aqui do assentamento Mário Lago, né, onde eu moro. Esse assentamento, ele está dentro de Ribeirão Preto. São 468 famílias assentadas aqui, né? São outros movimentos também, mas ligados ao MST tem 264 famílias, e são hoje, né, um universo de 4.000 pessoas pelo menos. Dentro do Mário Lago tem a unidade de saúde, né, que a Vera está falando, o Memorial Sebastião Leme. Então, nós temos, né, uma equipe de saúde da família que atende a comunidade. Assim, foi super importante para a gente não ter tantos óbitos em relação à Covid, né? Então, é um trabalho maravilhoso, né? Que é de 2 médicos, enfermeira, os agentes populares, os agentes de saúde, psicólogo, dentista na comunidade. Então, isso foi conquista da comunidade. E a gente tem essa parceria com a USP de Ribeirão Preto, que tem tanto Veredas, né, que é um projeto maior, assim, de várias especialidades, mas também uma relação direta com a Faculdade de Medicina, né, de enfermagem, de psicologia, que fazem um bom trabalho aqui na nossa comunidade. Mas a gente também está entre acampamentos e assentamentos, em Serrana e Serra Azul, em Salles de Oliveira, em Orlândia e Restinga, né, onde a gente tem um acampamento e um assentamento. Então, esse é um pouco o geral aqui da região ligada ao MST. Em Araraquara, São Carlos, também tem outros assentamentos, mas são outros movimentos, mas são nossos parceiros também, enfim, né? Nós temos uma relação lá, mas não é diretamente ligado ao MST. MST são esses municípios, e também tem Jardinópolis, que a gente está numa relação bastante importante, que a gente tem desde assentamentos, né, grandes, como o Mário Lago, como também experiências mais, digamos, rururbanas, né, que são unidades menores, né, para moradia e também para uma pequena horta que a gente está fazendo junto com a União dos Movimentos de Moradia, o MM, que é um movimento forte de moradia aqui na nossa cidade.
Então, a gente está ali na beira da Anhanguera, em Jardinópolis, com esse acampamento de 100 famílias, 50 do MST, 50 da UMM, e está sendo bem interessante também, porque é uma luta, digamos, né, por essas terras públicas da União, que fica, né, assim, com as antigas, o fechamento das antigas ferrovias, e que acaba que, de pouquinho em pouquinho, os fazendeiros vão tomando conta, pensar que não, eles já tomaram essas terras para eles. E aí é terra do povo, né? Nós estamos ali nessa luta também. Então, quero ouvir a Heloísa. Vou parar de falar. Desculpa aí. Boa noite, primeiramente. A gente elaborou duas perguntas. Eu vou fazer a primeira, que ela é um pouquinho grandinha, tá? Mas a gente, né, eu e o meu grupo, a gente gostaria de saber quais são os principais desafios que você acha que o Movimento Sem Terra tem, né, na sociedade moderna e como você participa, né, desses grupos sociais. A gente gostaria também de entender se existe alguma rede de apoio entre esses grupos que lutam pelo mesmo objetivo e que você me explicasse melhor como funciona essa rede e se ela consegue obter muitos resultados. Aí você já fez as duas perguntas, Heloísa? Ela fez duas. A gente fez duas, mas se der tempo, a gente faz mais uma. Mas, por enquanto... Tá. Vamos pedir para outra equipe fazer também, porque daí talvez pode... É por causa do tempo, né? Tá bom. Por causa do tempo. Quem quer fazer agora? A Heloísa é de qual equipe? É da 1? Isso. Então, o pessoal da equipe 2. Vamos lá. Vamos na sequência. Fernando. Eu sou da 5, mas se quiser eu posso ler. Eu já estou com a câmera ligada aqui mesmo. Pode. Posso ler? Vai, É que eu tava lendo um artigo sobre reforma agrária do professor José de Souza Martins. E ele falou que a possibilidade de realizar uma reforma agrária depende da temporalidade. Não, ou seja, circunstâncias históricas e tensões sociais são imprescindíveis para o processo de início da reforma agrária. Eu queria saber se há uma conjuntura, do ponto de vista político, que favorece a realização da reforma agrária na atualidade, porque a gente viu que não basta só o presidente querer, a gente sabe que a bancada ruralista é muito forte, então eu queria saber se há alguma brecha ou algum ponto de vista que favorece a reforma agrária. Uma reforma agrária decente, né? Não só uma reforma agrária para inglês ver. Alguém da 3 aí, faz uma pergunta rapidinho aí também. Daí a gente encerra, senão não vai dar tempo da Kelly responder. Professora, eu vou fazer aqui então da 3. Vai, Júlio. Um segundo. É uma pergunta mais simples assim. Existem diferenças em relação à produtividade com a adoção da reforma agrária? Em outras palavras, assim, tem algum país que a gente pode dar olhar e que fez uma reforma agrária? Quais são basicamente as divergências assim quanto à produtividade? Teve alguma diferença? Vamos lá, Kelly, então é com você. Legal, muito obrigada aí, pessoal, pelas perguntas. Então, rapidamente aí, por causa do tempo. Bom, os principais desafios, né? Talvez o principal desafio do MST é ser compreendido, né? Melhor compreendido na sociedade, a gente ampliar os canais de comunicação. Se não for uma docente, né, como a Vera, trazer o movimento para a universidade, muitas vezes a gente acaba passando, né, todos os anos de graduação, pós-graduação, sem ter contato com os movimentos, né, como um todo. Então, é bastante importante a gente conseguir conhecer um pouco mais sobre isso e também, enfim, avançar, né, não fazer com que as nossas ideias sejam ideias abstratas, né, só sobre os movimentos populares. Então, o maior desafio do movimento é um desafio de comunicação, né? Sobre rede de apoio,
Sim, tem uma rede que é de amigos e amigas, né, do movimento, que se preocupam com os temas ligados à nossa base social. Atualmente, por conta da pandemia, a gente tem uma rede que a gente está mobilizando, que é uma rede na qual a gente está fazendo campanhas de arrecadação de recursos, chama Rede Agroflorestal de Ribeirão Preto, mas para poder comprar alimentação, né, da agricultura familiar e da reforma agrária num preço mais em conta e distribuir em comunidades que estão passando necessidade, especialmente em comunidades das periferias da nossa cidade, né? Então, esse é um exemplo, é um formato, né? Na pandemia, o Movimento Sem Terra participou de muitas ações, tem participado de muitas ações de solidariedade, né? A gente entendeu que ter um pedaço de terra, mesmo com todo o problema da política pública, que não tem, tá, vários problemas, mas a gente está fazendo ações de dividir o que a gente tem, né? Porque passar fome é algo muito, muito grave, né? Então, a gente está muito envolvido com marmita solidária. Aqui em Ribeirão, a gente já fez doação em 21 comunidades, né, contando com essa rede de apoio dessa rede agroflorestal, que a gente consegue comprar essa alimentação mais em conta dos assentados, entregar para a comunidade. Então, é uma rede muito importante, né, que está acontecendo aqui na nossa cidade, queria destacar. Gabriel, né, o José de Souza Martins, ele é uma referência em questão agrária, né, enfim, alguém muito importante, né, teórico. Ele também andou sendo crítico, né, aos assentamentos atuais, existentes, mas de fato sim, né, a partir da pergunta que você faz, tem relação direta com essa questão de temporalidade e conflitos. O tema da conjuntura, na nossa visão, ele não está muito relacionado à questão de uma conjuntura favorável de governos. Por exemplo, o governo pode ser Lula, ou pode ser Dilma, pode ser governos assim que são mais abertamente ligados à pauta da reforma agrária. Se não tiver ocupação de terra e pressão política, Lula não vai fazer nada, Dilma não vai fazer nada, Bolsonaro assim por diante, né? Bolsonaro ele fica se gabando que ele conseguiu reduzir as invasões de terra no Brasil, né? A gente diz, não, é que nós não somos como você, né? Nós não vamos promover aglomeração, porque uma luta pela terra não é um dia, estamos falando de anos, né? Então, as ocupações de terra no Brasil hoje, a gente não está tendo tanto por conta da pandemia, né? Só que a conjuntura para nós está relacionada à necessidade. Tem gente sem terra, tem gente com vontade de luta pela terra, tem terras que não estão cumprindo sua função social. Para nós é essa a equação. Então, a conjuntura da reforma agrária, ela está colocada por essas necessidades. Obviamente que o início do governo Bolsonaro, 2019, ele estava muito muito hostil, né, para a gente poder fazer ocupações de terra. Não tinha pandemia ainda, mas tinha um governo falando que ia matar todo mundo, né? Então, também ninguém tem, né, um peito de aço, né? Então a gente também não vai para o conflito assim à toa, né? Porque o movimento sem terra é um movimento mais de paz, né, do que isso que é passado, né? Então, pela nossa responsabilidade, a gente não logo de cara não começamos a fazer as ocupações. Aí depois veio a pandemia, etc. Mas vamos retomar, né, assim que possível. E a última pergunta, não sei se dá tempo de responder, sobre a produtividade. Super boa sua pergunta, Júlio. Assim, nós temos algumas experiências de reforma agrária no mundo, né? Assim, a reforma agrária é um tema bem abrangente e ele foi feito em diferentes conjunturas. Tem as reformas agrárias, que são reformas agrárias clássicas, em contexto burgueses, né? Então, enfim, podemos falar da França, podemos falar, né, que se deu num outro contexto. Tem reformas agrárias que foram feitas em contextos nacionalistas e reformas agrárias em contextos revolucionários, como foi o caso de Cuba, né, por exemplo, ou mesmo da Guatemala, né, quando teve esse intervalo, né, de um governo mais revolucionário, né. O que a gente tem no Brasil é algo bastante interessante, né? O Brasil ele nunca foi socialista, mas a gente tem 10% do território nacional de reforma agrária. Então, é uma coisa muito interessante, porque ela não fez parte de um projeto de desenvolvimento da sua burguesia interna, né? Então, nós nunca tivemos aqui no Brasil uma reforma agrária do tipo clássica, né? Uma reforma agrária para desenvolver o capitalismo, como aconteceu em outros países, em outros contextos.
mas a gente teve aqui, sim, uma reforma agrária de luta, né, que foi movimentos que se organizaram, arrancaram lutas pela terra e tal. Em relação à produtividade, né, que eu imagino que você deve estar comparando também com a questão do agronegócio, obviamente, a gente tem uma produtividade maior em relação ao agronegócio, né? O agronegócio tem mais do que a reforma agrária, mas isso porque a gente tem uma política pública toda voltada a favorecer o agronegócio e não a agricultura familiar. O plano safra, né, assim, são bilhões, né, para o agronegócio e quase nada para a agricultura familiar. Então, infelizmente, a gente tem uma questão de injustiça muito grande, né, tanto na questão de alocar os recursos, né, como também de políticas permanentes do ponto de vista da comercialização, né? Então, a agricultura familiar sofre muito, né, por não ter políticas, né? A gente conseguiu no governo Lula o PNAE, por exemplo, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, isso é lei. Então, 30% da alimentação escolar dos municípios, ele tem que vir da agricultura familiar, preferencialmente. Então, isso é super importante, porque é um ativador para as pessoas se organizarem, cooperativas e tal, e conseguir ter renda, né, com a sua produção e sua comercialização. Políticas como essas do PNAE, elas são fundamentais, como, por exemplo, a do PAA, né, Programa de Aquisição de Alimentos, que compra o alimento do produtor e essa alimentação vai para quem está precisando na cidade e paga com fome zero e tal. Isso tudo acabou, né, no governo Temer, depois no governo Bolsonaro. É uma pena, porque a gente precisa de muitas políticas públicas, né, o Estado tem uma função primordial para poder regular essas relações e, com isso, também, né, investir em tecnologia para que a gente possa aumentar a produtividade com incrementos tecnológicos e não somente como área expandida, como é muito também que o agronegócio tem feito. Gente, desculpa, mas é isso. Acho que estourou um pouquinho o tempo, mas devolvo aí para a Vera. Não, foi ótimo. A conversa poderia ser assim por muito mais tempo, né, Kelly? Eu acho que é muita coisa importante para se discutir, principalmente nesse momento tão grave que a gente está vivendo agora. Você citou aí algumas ações, né, do movimento que foram, acho que ocorreram no país inteiro, que envolve muita questão da solidariedade. Eu acho que essa palavra é chave, né, quando a gente pensa, né, e essa questão da solidariedade, eu acho que se você vê, por exemplo, do ponto de vista, você pode ver uma questão mais individual, né? A solidariedade que temos com os outros, mas eu acho que cada vez mais tem que se pensar isso do ponto de vista coletivo, né? Sobretudo isso, né? Do ponto de vista coletivo e lutar por políticas públicas que possam vir beneficiar a coletividade. Então, acho que começa por desmistificar, começa por conversas, por pequenos grupos. Eu acho que, eu tenho falado para os alunos, a gente está enfrentando um momento que ninguém imaginava que a gente fosse enfrentar, né? Um momento de muitas crises. Você começou falando da crise estrutural do capital, então, mesmo a partir dessa crise, a gente tem uma sobreposição de crises no Brasil, que são particulares, que culmina com essa crise sanitária, que vai gerar muita miséria, muita fome, né? Daqui para frente, a gente vai ter uma situação mais grave que vai ter que ser enfrentada, né? E temos que enfrentar de uma maneira solidária, e quanto mais a gente puder discutir, querer entender, estar aberto para o entendimento, e acho que isso é papel das universidades, né? Isso é importante, né? O Gabriel está levantando a mão aí. Gabriel, espera só um pouquinho que a gente vai, a hora que fechar a gravação, aí depois você fala, tá bom? Mas é isso, eu queria encerrar aqui, Kelly, essa conversa, você ficar aí aberto para te fazer outros convites, agradecer a sua presença. Acredito que os alunos gostaram muito, devem ter aproveitado muito, e fica o convite para os alunos em conhecer o que é o movimento Sem Terra de uma maneira
menos preconceituosa do que essa que é passada pela grande mídia, né? Quem conhece de perto sabe que não é isso que é passado. Acho que é bem isso. E que os problemas brasileiros, eles passam pela questão agrária. Enquanto a gente não discutir isso, porque isso envolve várias outras coisas, a questão da violência no campo, né, que é uma coisa seríssima, né, que está envolvida com a questão agrária. Nós vamos ter uma das aulas aqui, nós vamos discutir também a questão do próprio trabalho no campo, como é que é, essa questão do trabalho considerado escravo, né, que é um problema que não dá para a gente fechar o olho, achar que não existe, que está superado. São problemas que a gente tem e que qualquer movimento que a gente faça para querer mudar qualquer coisa na sociedade, o primeiro movimento é encarar, é conhecer, é saber fazer o diagnóstico certo para poder colaborar de alguma forma com uma melhora dessa terra, que é nossa, né? É isso. Kelly, muito obrigada. Um grande abraço para você. Eu que agradeço, pessoal. Estou à disposição e venham nos visitar assim que a pandemia deixar. Tá certo. Iremos.